desejo de que a nossa conversa seja mais agradável possível, esclarecedora, que Jesus nos conforte e nos inspire a todos. E um tema, de certa forma, desafiador. Por que adoecemos? O que é adoecer? Então eu vou começar com uma filosofia que existe lá em Florianópolis, num dialeto açoriano que diz: uma coisa é que eu penso, outra coisa é que eu falo, outra coisa é que tu ouve, outra coisa é que tu entende. Também tudo que eu penso é o que eu falei, nem tudo que tu ouviu é o que eu entendi, eu quis explicar, enfim. Então, quando eu falo alguma coisa, as pessoas podem entender. O nosso desafio aqui, então, é que a gente consiga, na visão da doutrina espírita, entender o porquê que a gente adoece. Na língua portuguesa, adoecer tem relação com um abatimento físico ou moral, psicológico, em que vem a dor. A adoecer tem relação direta com a dor. O porquê que a gente passa por esses processos? Por que a gente tem esses abatimentos? Por que somos acometidos por doenças diversas? Aí, opinião minha de novo, eu costumo dizer que o nosso maior inimigo se chama a ignorância. Não aquela palavra ignorância no sentido pejorativo de brutalidade, de agressividade, mas o estar desprovido de conhecimento. A ignorância, não ter sabedoria. E pela falta de conhecimento é que nós criamos as doenças diversas. Eu poderia, numa outra versão da pergunta, dizer, em vez de por que adoecemos, em função da ignorância que ainda temos em cota maior ou menor, para diversos tipos de assuntos, eu pergunto, por que estamos doentes? Não, mas nós estamos doentes, dependendo do ponto de vista científico. Dependendo da ordem em que se olha os nossos comportamentos, nós vamos ver que, em grau maior ou menor, nós ainda possuímos essa ou aquela tendência de atrair as doenças. Então, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uns indicativos diversos para não adoecermos. Dizem eles, inclusive, os Espíritos, que todos os males que acometem a nossa vida é em função do abandono, da ignorância, do desconhecimento que temos para com esses conhecimentos contidos nesse manual de instruções. Quando a gente lê a bula de um remédio qualquer, lá é contido vários tipos de indicativos, contraindicativos, enfim, para o uso daquele remédio. E aqui nós temos um remédio, uma bula, para diversos males que acometem a nossa vida e que esses males nos atingem por falta de conhecimento do conteúdo que se encontra nesta obra, dizem os Espíritos. Mas o que contém essa obra? Será que ela então é a salvação? Será que ela é a cura? Alguns podem dizer que sim, outros não. Isso é fanatismo, isso é petulância, soberba, achar que o Espiritismo é a verdade única. Não, não estamos falando disso. Estamos falando de forma humilde sobre as leis da natureza, a forma como a gente interage com Deus, a forma como a gente interage conosco mesmo, para com a natureza ao nosso redor, que a gente desconhece. Tem uma mensagem do Espírito George, no capítulo Sede Perfeitos, em que ele diz: cuidar do corpo e do espírito. Tem três correntes aí. Uma das ascetas que acham que para se aperfeiçoarem tem que neutralizar tudo quanto é do corpo, abandonam totalmente o corpo. Os materialistas, pelo contrário, na busca da felicidade, tendem a atender todas as demandas, os prazeres, em detrimento
principalmente nos dias onde a carne nada vale. Carnaval. Mas entre esses dois polos, os ascetas, os materialistas, existe uma imensa maioria daqueles que são mornos no gozar, são indiferentes, que não dão valores para as coisas espirituais, também desconsideram as necessidades do corpo, e a vida vai levando. A imensa maioria está no meio, que não dão os devidos valores, tanto para um quanto para outro. E o Espiritismo vem nos ensinando o equilíbrio entre os dois. Não tem como cuidar do espírito se não tratar do corpo, porque o espírito está preso a essa penitenciária, vamos dizer assim, essa escola física. Não tem como também dar atenção exclusivamente para o corpo em que o espírito seja abandonado. O equilíbrio está nos dois. O Espiritismo, nesse sentido, nos dá esclarecimento fantástico. Aliás, o Espiritismo projeta a luz sobre todos os assuntos relacionados ao ser humano. Todos. Me apresente um. Temos conteúdo doutrinário sobre isso, em relação ao ser humano. Mesmo os assuntos pós-Kardec, células-tronco, clonagem, o Espiritismo tem informações o suficiente, porque está nele contido informações universais. Como se diz lá em Florianópolis, para toda a vida. Ad eterno, para todos sempre. São verdades universais que servem para a Terra, servem em Júpiter, servem em outros orbes, quaisquer, onde há espíritos, as leis são as mesmas, as leis da natureza, as leis do Criador. E pela falta de conhecimento com elas, é que nós adoecemos. Bom, vamos dar alguns indicativos então, para que a gente possa ter algumas pinceladas de um possível equilíbrio, principalmente nessa relação entre corpo e espírito. Quando os Espíritos nos apresentam em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causa das aflições, e bem-aventurados os aflitos, ali nós temos duas causas, as que são pós-nascimento, desta reencarnação, e aquelas que, por mais que tu tente procurar, não achando causa nesta vida, a causa é anterior a esta reencarnação. Mas eles nos dizem que a imensa maioria dos problemas que nos acometem nesta vida não é por causa das reencarnações anteriores. É por causa daquilo que atraímos dos nossos comportamentos em vida atual. É a ambição, é o orgulho, é o egoísmo, é a soberba, é a avareza, é a vingança, é a raiva, é o ódio. Muitas vezes são criadas nessa vida. E a gente vai repetindo. E não se dá conta. Não desenvolve a empatia. Se colocar no lugar do outro. Queremos sempre ser servidos. E não se dando conta do quanto que a gente prejudica. O quanto que a gente atrai para conosco energias diversas, ressentimentos, que fazem com que a gente fique carregando um fardo, sem se dar conta que nós mesmos atraímos aquilo. Quantos espíritos se manifestam nas reuniões mediúnicas, dando-nos depoimentos do sofrimento que carregam por causa das suas atitudes em vida última. Pedem nova oportunidade. Posso esquecer de novo. Para começar de novo. Para então dar vida para novos aprendizados. Bom, o corpo é um instrumento fantástico para o espírito. A união se dá no momento da concepção. O espermatozoide fecunda o óvulo. O espermatozoide, por sinal, não foi o vencedor de uma corrida, aquela visão machista. Ele foi atraído.
Quando o espírito se aproxima para haver a ligação, o espermatozoide que fecundará o óvulo é aquele que esteja em condições genéticas compatíveis com o quadro psicológico, energético, merecedor do espírito que está por encarnar. Tanto que há milhões de possibilidades de gametas com genéticas diversas, para o homem mais franzino até um super-homem, num ato só. Naquele momento de opções em que o menu de espermatozoides vem a fecundar o óvulo. Por que esse ou aquele mais tarde vem apresentar certas deficiências, anomalias, foi mais forte do que outros gametas que a princípio estariam perfeitos? É o espírito. É ele que impregna a energia, o magnetismo, e que vai dar as condições propícias para se fecundar um corpo, formar um corpo, conforme as suas condições espirituais, que ele já carrega de milhões e milhões e milhões de anos. Aquele espírito tem essa função de ajudar a formação de um novo corpo. O que é o perispírito para aqueles que chegam a primeira vez? É o corpo espiritual. É o pendrive, é o arquivo vivo do espírito, de todas as vidas pretéritas, e que fica ali, a digital, a identidade do espírito, que vai formar um corpo novo. Uns nascem perfeitos, outros nascem com anomalias diversas, em função das características do perispírito naquele momento. Se desenvolve então um corpo. Uns já programados para 120 anos, outros para 60, outros para ter essa ou aquelas dificuldades lá para os 30, 40 anos, outros já na infância, outros só na velhice. Tudo conforme o espírito já programa, já carrega em si e transfere para a formação do novo corpo. Bom, por que não nascemos perfeitos? Por que não nascemos em condições diversas, diferentes dessas que a Terra ainda produz? Por que não somos espíritos mais evoluídos? Carregamos esse fardo ainda. Corremos atrás da felicidade, mas a felicidade vive correndo da gente. Nunca estamos satisfeitos. Por que essas dificuldades, essas diferenças todas, uns mais e outros menos? Não tem uma resposta exclusiva, uma coisa só. São várias. São muitas variáveis aí que interferem no perfil de cada um de nós. Em relação ao corpo, saúde. A saúde é um equilíbrio psíquico, biológico, social, orgânico, em que ela pode ser afetada por diversos fatores. Mas fisicamente falando, a nossa saúde ela depende de algumas variáveis. Uma delas é o sono, a outra a atividade física, exercício, e a outra a alimentação. Eu acrescentaria, mas a questão psicológica, emocional, de diversa forma. Vamos lá. Por dia, uma pessoa produz, conforme os estudos, mais de 30 mil células deformadas geneticamente. Células cancerígenas. Todos nós produzimos todos os dias. É assustador a quantidade. Mas para quem tem trilhões de células, isso não é um número ínfimo. Por quê? É o mesmo que o peixe nascer fora d'água. Ele não vai se desenvolver, porque não tem ambiente propício para isso. A nossa natureza se desenvolveu ao ponto de manter-se sempre na homeostase, é um equilíbrio orgânico. O corpo, então, faz de tudo para se manter vivo. Quem gerencia isso? O cérebro, o sistema nervoso, fisicamente falando. Porque isso vem dentro do espírito. Mas, fisicamente falando, o cérebro ele gerencia tudo isso.
Ele só consegue ter esse controle se houver um diálogo entre ele e os órgãos, entre as células. Mas, enfim, tendo esse diálogo, essa possibilidade de comunicação, ele controla o corpo todo. Por que algumas pessoas o câncer se desenvolve e outras não? São diversos fatores. Uma delas é o equilíbrio orgânico. Quando o sangue, por exemplo, apresenta alterações químicas, apresentando tendência a mais acidez, o corpo vai fazer de tudo para não deixar o sangue ficar ácido, para não deixar que um câncer se manifeste. Porque dizem os entendidos na área da biologia que um câncer se desenvolve em ambiente ácido e úmido, dependendo de algumas variáveis, com exceção de algumas variações. Mas em grande parte o câncer se manifesta em ambientes ácidos. Então a natureza desenvolveu um corpo como um aquário, onde a pele é o vidro, está cheio de água aqui dentro. O sangue tem sempre uma tendência química a ser mais alcalino, não tão ácido. Com isso, toda vez que se cria uma acidez no corpo, por diversos fatores, alimentação, má qualidade de sono, falta de exercício, questões emocionais, o corpo ele vai tentar neutralizar essa acidez. O que ele usa? Os próprios minerais do corpo: cálcio, magnésio, zinco. Onde é que está o cálcio no nosso corpo? Nos ossos, nos músculos, nas cartilagens, nos ligamentos. Tudo isso é fonte química de manutenção da vida. O osso não é só para ser o prédio, a estrutura física do nosso corpo. Ele também é uma fonte química de manutenção da vida. Toda vez que a gente provoca um desequilíbrio orgânico, ele vai manter esse o equilíbrio, tirando o cálcio dessas estruturas e jogando no sangue. Aí começa a ter um preço muito caro para isso. Ele começa a formar-se artrite, processos inflamatórios, artrite, artrose, osteoporose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, papagaio, tico-tico, canarinho, tudo. Estão aparecendo várias mazelas no nosso organismo. Porque o corpo ele prefere 1000 vezes ter uma hérnia de disco do que ter um câncer. Não faz sentido? Ele tem um diálogo. Manter-se sempre em equilíbrio. Bom, esse cálcio, enquanto o corpo não se equilibra, ele fica circulando pelo sangue. Com o tempo, começa a criar enrijecimentos nas artérias, apresentando lá no futuro demências, Parkinson, Alzheimer, demências diversas no sistema nervoso, tendências à pressão alta, AVCs. Por quê? Por causa dessa calcificação constante que o corpo tem a se prolongar a vida do que ser anulado de súbito por uma célula cancerígena. Ele luta o tempo todo para se manter vivo. Esse cálcio ele vai voltar para os ossos, desde que a acidez seja eliminada. Ele elimina por 4 vias. Uma é através do suor. Quando o suor tende a ficar mais ácido, ele elimina a acidez pelo suor, ele tende a ficar com um odor mais fétido. Apresenta-se frieiras, micoses, psoríase em geral, até candidíase, fungos nas mucosas, tendências a predisposição a câncer de pele. A outra forma que ele vai eliminar esse excesso de toxinas, essa acidez, é através da urina. Sobrecarrega o rim, pedra no rim, cálculo renal, tendência a cistite, infecção urinária, predisposição a câncer de próstata ou colo de útero, e também, de novo, candidíases, fungos. A outra forma que ele vai eliminar essa acidez é através do pulmão. Ele drena esses ácidos para fora. Só que esse desequilíbrio químico afeta as vias respiratórias, começa a produzir esse muco em excesso para se proteger. Só que para as bactérias isso é um hotel, porque é cheio de secreção, úmido, quentinho, escuro, cheio de oxigênio. Um hotel 5 estrelas. Começa a dar tosse, bronquite, rinite, faringite, laringite, sinusite, chatite, aquelas coisas que vão aparecer no organismo da gente. A outra forma é através do estômago, que é uma válvula também que ele drena esses ácidos para dentro de si, de duas formas. Ou a pessoa elimina pelo vômito, uma situação de impacto, ou
através do intestino, que é a possibilidade de absorver de novo, sempre para se manter o equilíbrio. O problema é que dentro do intestino nós temos mais bactérias, página, do que células do nosso corpo. É assustador a quantidade de bactérias aqui. Elas se alimentam da nossa comida, me perdoem a expressão, o cocôzinho delas são as vitaminas que a gente precisa. Elas se alimentam da nossa comida e elas nos dão o essencial, secretam vitaminas. 80% dessas vitaminas vão para o nosso cérebro. Então, quando a gente cria um desequilíbrio orgânico, principalmente por causa da alimentação, por exemplo, dependendo do que você come num dia, pode ficar 5 dias com dores no teu corpo, com desequilíbrio. Agride o intestino, os músculos se defendem, tem alguma coisa errada na frente, eles recebem essa informação. Geralmente durante o sono, quando você acorda, já acorda com dor. Dependendo do que tu come num dia, vai ficar 5 dias com dores no teu corpo, na coluna. Só que a gente nunca liga uma coisa com outra. Geralmente dá-se remédio, não é. Tem que cuidar do que aconteceu, do que se alimentou. Como afeta essas bactérias? O cérebro, então, também é afetado. Isso começa a gerar irritabilidade, impaciência, desânimo, cansaço, mal-estar, perda da libido, insônia, ansiedade, angústia, depressão. É orgânico, é físico. Aí vai uma observação em relação a profissionais da saúde de diversas áreas. Veja, para a gente entender o nosso corpo, no Brasil, são 14 profissões oficialmente reconhecidas da área da saúde. 14 pontos de vista para a gente se entender. É psicólogo, é médico, é enfermeiro, é dentista, é fisioterapeuta, é fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico. São 14 pontos de vista para a gente se entender. Cada um tenta buscar do seu jeito. Aí a gente vai num profissional médico, por exemplo. O que você paga para ele? Para ele te curar, certo? Hoje em dia não. Você não paga mais o médico para você ser curado. Você paga ele para te dar informação, conhecimento. Doutor, está acontecendo isso comigo. O que eu tenho? O que eu preciso saber para eu mudar? Hoje nós estamos chegando num nível de comportamento que a tecnologia está nos ajudando para isso, em que cada um vai ser o dono de si mesmo, em diversas áreas. Área econômica, área física, psicológica. A tecnologia está nos ajudando para isso. O celular, inclusive, é um portal de acesso de informações diversas. Hoje, em 5 minutos, um aluno na escola ele pode ter informações ali no YouTube, por exemplo, que ele vai levar 4, 5 horas para, de forma analógica, ouvir o que o professor quer falar para ele. Em 5 minutos ele pode aprender. Então, quando você vai no profissional médico, você está perguntando para ele: o que eu tenho, o que eu preciso mudar? Geralmente, o que se faz? Não, quem fez medicina fui eu. Tome isso daqui, volta daqui a 10 dias. Se não melhorar. Não é por aí. Nós hoje temos que buscar conhecimento suficiente, estudarmos o máximo que pudermos, cada um no seu espectro de possibilidades, para a gente ter conhecimento orgânico, psicológico, se autoconhecer em todos os sentidos, para a gente ser o responsável direto pelo nosso quadro físico, social, de saúde ou não. Eu costumo dizer, se nós soubéssemos nos alimentar direito, fazer atividade física de forma correta, metade dos hospitais no Brasil inteiro estariam vazios por falta de pacientes. E por que esse bombardeio? Pela falta de conhecimento em grande parte. A gente come e não se dá conta. Eu adoro comer isso. Adoro até aqui. E daqui para baixo. Olha o estrago que vai acontecer. Dependendo do que tu come num dia, 5 dias com dor. Dependendo do que tu come num dia, aparecem outras anomalias que vão surgir problemas daqui a um mês, 1 ano, 2, 10, lá na velhice. Sabe Deus quando. Mas vai aparecer. E a gente nunca liga uma coisa com a outra. Porque, de certa forma, nós somos educados a não pensar sobre o que se passa conosco mesmo.
Não é teoria da conspiração, coisa parecida, mas há interesses de todos os tipos, indústrias da doença que se beneficiam com a nossa ignorância, com a nossa falta de conhecimento, e por isso a gente dá espaço para aparecer essa ou aquela doença, e o nosso dinheiro se escorre. Então a gente trabalha para ganhar, aí depois gasta esse dinheiro para recuperar a saúde que perdemos quando trabalhamos, não para ganhar. É um paradoxo. Então, de certa forma, na questão do corpo físico, eu dei aqui umas pinceladas, mas no sentido de dar esse indicativo, de a gente buscar conhecimento sobre o que eu posso comer, de que forma eu devo dormir, quantas vezes eu devo fazer exercício ou não devo. Cuidar do corpo. Nós temos que estar bem. O mesmo sangue que passa embaixo da linha do pé passa no cérebro. Como é que eu quero pensar coisas boas, sentir Jesus, se o sangue está vindo todo estagnado? A gente precisa se movimentar. Eu ficaria horas e horas, porque o assunto é muito gostoso. E eu não quero aqui entrar na área técnica de profissionais, mas nós temos hoje acesso. Vai lá, doutor Google. Busque conhecimentos diversos para saber como é que funciona o corpo. Que tipo, esse alimento, dizem que é bom para os ossos por causa do cálcio. Vê se realmente é. Mas quais são os malefícios que vai ter por trás disso? Certos alimentos hoje, o trigo, por exemplo, não é mais aquele trigo egípcio, selvagem da época de Jesus. Se Jesus viesse hoje, ele ia refletir sobre esse trigo que está aí. Ia repensar. Os agrotóxicos. Nós pagamos um peso na área da saúde, um peso, um fardo, porque de certa forma nós somos indiferentes para com aquilo que estamos comendo. Tem estudos que mostram que o brasileiro come mais de 5 litros por ano de agrotóxico. Eu devo comer mais de 20 porque eu como salada todo dia. E por que esses agrotóxicos? Tem influência política. Por que nós somos indiferentes? Em grande parte, indiferentes. Eu vou abrir uma parênteses rápida. Reza a lenda que estava o homem andando em cima do muro. Aí ele olha para um lado do muro, está Jesus. Que paraíso, coisa mais linda. E algumas pessoas junto com Jesus. Vem, meu filho, pula para o lado de cá. Pula. Aí ele olha para o lado, aquela coisa horrorosa assim. Não tinha ninguém, só o capeta. Essa figura mitológica que a gente espíritas não acreditamos, mas só para entendermos a anedota. Então a vida é assim, de braços cruzados, confiante, sorrindo. Eu não estava nem implorando para que ele pulasse do muro para o lado dele. Aí ele olhou para o outro lado, o povo de Jesus, vem meu filho, não perde tempo, vem com a gente, vem trabalhar com a gente, vem para o paraíso. Aí ele ficou intrigado. Capeta. Por que do outro lado lá Jesus e os conhecidos dele estão implorando para eu pular para o lado de lá? E tu aí? Confiante, sorridente, de braço cruzado, e não está nem pedindo para que eu pule para o seu lado? Não entendi por quê. Aí ele assim, meu caro, só o fato de você estar em cima do muro, você já está do meu lado. A doutrina espírita é bem clara nesse sentido. Para a gente fazer o bem, a gente tem que se mexer. Para fazer o mal, basta ficar parado. Deixa a vida me levar. As coisas vão acometendo a nossa vida. Não dê atenção para o seu filho. Tem pessoas lá fora, sem escrúpulos, que vão dar atenção, se a gente não der atenção para o teu filho. Para a gente fazer o bem, a gente tem que estar ativo, proativo o tempo todo, se movimentando. E boa parte do adoecimento que nos acomete é justamente pela nossa indiferença. Aí não é nem questão física, claro, é comportamental. Em grande parte, em grau maior ou menor, a indiferença jaz em nós. Faz sentido? Vamos lá. Quando fomos criados por Deus, tem pessoas que dizem, eu sou um espírito velho, eu acho que já tive umas 5 reencarnações na Terra. Olha um velho nisso, meu filho. Reza a lenda
pelo conhecimento que temos da biologia, que a evolução do espírito ela é um paralelo do tempo à evolução biológica. Aí dá por dedução a gente voltar lá para trás então. Quando que surgiu a vida na Terra? Há 3 bilhões de anos, quando os oceanos ofereceram condições para as primeiras manifestações de vida. Simples bactérias, sem núcleo, com a membrana organizada ao redor, rastejando pelos oceanos na busca de nutrientes para então, com o tempo, foram se desenvolvendo em sentidos mais complexos, seres mais complexos, chegando onde estamos hoje, como dizem os campeões da inteligência na Terra. Mais de 3 bilhões de tipos de vidas catalogadas diferentes. Serviu a raça humana, a espécie, como morada para que os espíritos então pudessem dar continuidade na sua evolução. Esse processo ele é movido por um elemento chamado vontade. O que é vontade? Eu quero ir para frente, não quero. Quero para a direita, não quero. Quero para a esquerda, não quero. Quero trabalhar, não quero. A vontade, ela está intrínseca nas principais orações da cristandade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A minha vontade é que a tua se cumpra. A minha vontade é me submeter à tua. Senhor, fazei instrumento da vossa paz, onde houver ódio que leve o amor, onde houver ofensa que leve o perdão. Tem vontade. Senhor, eu quero ser teu instrumento. Imagine Jesus entrando aqui querendo contratar pessoas para uma empresa. Pode ter o melhor currículo possível. Vai entrevistar a pessoa. Tu queres? Não quer. Tá bom, vai procurar outro. Para a empresa da inovação da humanidade, ele chamou a gente, espíritos, para combater o materialismo. Como é que está a nossa vontade? Esse combate começa aqui dentro. A vontade, ela é movida por diversas variáveis, mas geralmente pela dor ou pelo amor. Por isso que Deus nos permite passar pelos processos de adoecimento, porque são eles que fazem a gente sair da situação em que a gente se encontra. A vontade, meu irmão, está lá na bactéria. Ela foi criada por Deus. O objetivo dela é ser feliz. Ela precisa manter a vida, assim como nós também. Quando ela sente necessidade de alguns nutrientes, ela desperta por estímulos químicos vontade na sua devida proporção para buscar outras fontes de manter-se viva. Uma mosca. Eu não tenho como impedir uma mosca de pousar aqui, mas ela foi criada por Deus também. Eu só não entendo, abrindo parênteses, porque que Noé botou um casal de mosca na arca. Deixa eu parar. Outros bichinhos também. Ela foi criada por Deus. Ela também sente fome. Eu não tenho como impedir dela pousar aqui. Mas como ela quer ser feliz, na proporção dela, ela vai voar em outro lugar, conforme os estímulos químicos, físicos, para saciar as suas necessidades. Por isso que é importante manter a nossa vida limpa, nosso ambiente limpo. Deixa eu pegar aqui uma planta viva, deixar aqui no ambiente hermeticamente fechado, uma fresta de luz vindo de lá para cá. Amanhã a planta estará com as suas folhas todas voltadas para a luz. Uma vontade aí de manutenção da vida, uma vontade vegetal. Nós temos essa vontade. Eu não consigo me livrar do cigarro. Não subestima a tua capacidade de conseguir, porque você não quer. Tem outros prazeres que são mais fortes na balança cerebral, são mais fortes. Até que um dia a dor vai chegar ao ponto de fazer com que você crie repugnância natural ao cigarro. A tua vontade vai ser outra. O problema é que geralmente acontece na segunda ou terceira reencarnação, quando reencarnamos com anomalias no ambiente respiratório. Um dos exemplos. Várias outras anomalias que o cigarro provoca no cigarro e suas variáveis.
a dor, ela é uma professora. Ela faz a nossa vontade entrar nos eixos. Ela faz a nossa vontade sair do muro. Quando a gente desperta interesses, os nossos interesses, quais são os teus interesses para com a vida? Em grande parte, os nossos interesses, eles são acionados, baseados no conhecimento adquirido, e em grande cota esse conhecimento, ele é de formação materialista. Temos uma falsa sensação de que fisicamente nós somos imortais, e a gente vive para uma vida buscando a felicidade o tempo todo. Ela corre atrás da gente, mas a gente quer ter, possuir o tempo todo, sentir as coisas do corpo físico, e não se dá conta que muitas vezes em 60 segundos a gente vai besteira por 60 anos. No carnaval que se diga, né? Nasce tudo em outubro. Por impulsos do comportamento, pela impulsividade, pela falta de um equilíbrio comportamental, a gente atrai doenças de diversos tipos. Por que adoecemos? Porque a gente atrai ainda. Eu disse que o maior inimigo nosso se chama ignorância, falta de conhecimento. O segundo maior inimigo é a indiferença. A gente sabe o que tem que fazer e não faz. Porque a vontade não foi acionada. No nosso cérebro, dizem os entendidos do assunto, que a gente usa de 5 a 7%. O resto eu não sei para quê, porque eles dizem que a gente não usa. As mulheres usam mais do que os homens. Isso é fato. Dizem que os homens têm um tanto a mais de células neurológicas do que as mulheres também, eu não sei para quê. Não é usado. Sabe o que a ciência está a nos dizer aí? Que existem áreas inativas do nosso cérebro só esperando o comando da vontade. E aí vem um dos indicativos, para encerrarmos a nossa conversa, em função da disciplina do horário. Como acionar essas áreas do cérebro que estão aí inativas? Depende da visão. Nós ainda estamos com sentidos tão limitados que a gente sequer consegue visualizar a nossa natureza íntima, orgânica. Primeiro porque a gente não tem olho para dentro. Aí fala-se sempre em reforma íntima. Uma coisa difícil de fazer, porque os olhos estão voltados para fora. Para a gente se reformar intimamente, a gente tem que se enxergar para dentro. Então é mais fácil olhar a vida dos outros, olhar o vizinho que está mais verde, a roupa do outro quando ele sente frio. É mais fácil a gente ver isso. Agora a gente tem um senso crítico. Naquela fala de Chico Xavier, dá aos outros o direito deles serem o que quiserem ser, mas a si, o dever moral de a cada dia se tornar melhor. Eu tenho que gastar energia, eu tenho que sair do muro, eu tenho que pular para o outro lado, eu tenho que me mexer, eu tenho que buscar novos conhecimentos para atrair novas coisas, porque baseado no conhecimento que temos, se a gente não investir em mais, a gente vai continuar sempre atraindo as mesmas coisas. Se tu queres que a tua vida seja a mesma que foi até agora, continue com o mesmo conhecimento, não invista em novos conhecimentos. Se tu queres mudança, a gente tem que adquirir novos conhecimentos. E a doutrina espírita projeta muita luz sobre isso. Ela nos dá indicativos fantásticos para a gente, entrando, por exemplo, em estado de oração, a gente muda a atividade mental. Sabe-se que a região do córtex cerebral, por exemplo, ela tem uma espessura que com o envelhecimento ela diminui. Mas na neurociência teve-se um achado fantástico em que uma pesquisadora foi parar na cardiologia do hospital nos Estados Unidos com suspeita de infarto. O médico, o cardiologista viu a neurocientista com aquele episódio todo, o coração está ótimo, tu não tens nada. Como no sentido disso? Não tem nada, vai meditar, meu filho. Ela não se deu muito satisfeita, saiu dali. Mas se permitiu, 3 semanas depois, a fazer yoga. Passados uns meses, ela se sentiu diferente. Ela estava mais compreensiva, mais calma, mais harmonizada. Ah não, pessoal, aconteceu alguma coisa aqui no meu cérebro. Aí ela teve uma ideia.
pesquisou, ela usou um grupo de pessoas praticantes de yoga e submeteu todos eles à ressonância magnética no cérebro. Nisso, ela teve um achado, que a região do córtex de pessoas de 60, 70 anos estava com a mesma espessura de jovens de 20, 24 anos. Interessante, porque a gente sabe que a região do córtex, imagina o cérebro sendo uma laranja. A região interna, a polpa, é a região interna do cérebro. A casca é a chamada região cinzenta no cérebro, que é chamada de córtex. Aí ela então pegou um outro grupo de pessoas que nunca praticaram yoga na vida e submeteu eles a praticar yoga, mas antes fez um registro no cérebro de toda, com ressonância magnética, de toda a espessura do córtex, e ficou com esse achado, com esses documentos. Passado 8 semanas, em que em média o grupo praticava em torno de 27 minutos e meio de meditação por semana, por semana por dia, passado 8 semanas ela submeteu eles de novo à ressonância magnética. Olha qual foi o achado? A espessura do córtex de todos eles expandiu. Achava-se antigamente que o cérebro era uma caixa preta, que aquelas células se desenvolviam na adolescência e ficavam ali daquele jeito e nunca mais. Não, ela tem uma plasticidade. O cérebro pode ser, sim, feito academia, que você ativa a atividade muscular, que você ativa as fibras musculares e cria uma hipertrofia. A gente pode criar hipertrofias neurológicas em determinadas regiões, dependendo das atitudes, dos desejos, da tua vontade. Quanto mais evoluído, quanto mais edificante, quanto mais voltado a padrões de louvor, gratidão, oração, amorosidade, mais o cérebro consegue ativar regiões que só são ativadas quando entra nesse padrão mental. E o teu corpo então recebe esses lenitivos. Curas são feitas baseadas nesse tipo de comportamento, onde muitas pessoas conseguem alívio para suas dores nos hospitais, principalmente portadores de câncer. O que não acontece com aqueles que não acreditam em nada, estão vendo que a morte está chegando, isso é um horror, um terror, a dor que eles passam, por uma falta de uma esperança, de uma visão futura, de um entendimento espiritual da vida. Interessante isso. Tanta coisa a doutrina espírita já projeta a luz nesse sentido, nos dando um indicativo para a gente agir mais na prática do bem, do amor, na vigilância dos nossos pensamentos. Se vem pensamentos ruins, não importa saber se é teu ou dos espíritos, é muito fácil botar a culpa nos espíritos. Muito fácil. Não importa saber se o pensamento é meu ou é dos espíritos. Não importa saber se o pensamento é bom. Se ele é bom, materializa ele. Se ele é ruim, te contenha. Não dê vida para esse pensamento. Independente se é teu ou foi inspirado por obsessor. Te contenha. Substitua esse pensamento por outros. Esse tipo de prática, esse tipo de exercício mental, vigilância na visão cristã, vai fazer com que o nosso corpo comece a assimilar outras cargas elétricas, neurológicas, ajudando no combate a doenças que acometeríamos se tivéssemos um comportamento da avareza, do ódio, da vingança, da raiva, da culpa, do medo. Nesse sentido, o Centro Espírita é uma escola fantástica, que nos dá a oportunidade, através dos grupos de estudo, de adquirirmos novos conhecimentos, para que com esses conhecimentos a gente consiga materializar em nossas vidas, sermos agentes multiplicadores. Lembra que eu falei que nós somos criados simples e ignorantes, desde a fase das bactérias e passando por todos os reinos da vida, estamos hoje aqui? Nós seremos espíritos de luz. Em outras palavras, até agora nós somos seres, agentes, consumidores de luz. Vai chegar um momento em que seremos tão evoluídos que seremos fornecedores de luz.
A gente não vai precisar mais pagar a conta lá no final do mês, porque nós seremos agentes, transmissores de luz, fornecedores do convite que Jesus nos fez. Para que a gente possa então levar ao mundo essa mensagem, um bom combate. Será que Deus não teria capacidade de pegar toda essa manifestação das sombras e tirar da terra para deixar aqui só pessoas mais elevadas, iluminadas? Teria. Por que Ele não faz isso? Ele respeita a tua vontade. Mas nós estamos passando por uma transição. Se a tua vontade for perseverar ainda na maldade, na vontade, está tudo bem, meu filho. Ele vai te levar para outra escola, pior que a terra. Para a gente continuar na maldade, nos prazeres de todos os tipos. Mas se você quer continuar reencarnando entre os seus, aqui na terra, e fazer com que a terra se torne um paraíso, a gente tem que pular do furo. Atrair para nós mais conhecimentos e se preservar. Cuida com os abusos. Não dê espaço para que com o teu corpo você fique espiritualmente perturbado. Não dê espaço para que você, espírito, agrida o seu corpo. É um equilíbrio de diversa forma. Eu ficaria horas, mas a disciplina do horário nos pede para a gente encerrar. Que a gente possa buscar as informações que tem aqui. Código de ética. Como ser um homem de bem, como estar no mundo sem ser no mundo, sem se intoxicar. Tudo aqui tem informações valiosíssimas. Fica a dica, como diz o jovem. Que Jesus nos conforte a todos. Que a gente possa levar aqueles que convivem conosco o que a gente recebeu aqui. Porque é lá que o mundo espera de nós a doutrina espírita vivenciada. Principalmente em nossos lares, mas principalmente em nossas consciências. Obrigado, a graça, pelo carinho, convite a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana.